Boa noite, igreja. Eu já falei que toda vez que eu vou falar aqui eu fico trêmulo. É assim mesmo? Dá um frio na barriga. É verdade. Eu vou tentar falar sem me emocionar. O Lucas sabe. O senhor tem falado muito comigo nos últimos tempos, né? Muitos de vocês sabem até o motivo que eu já falei aqui em outras oportunidades. E eu dei uma missão ingrata para o Lucas de prefaciar um livro que eu escrevi com tudo que Deus me falou que vai acontecer. Mas eu não deixei ele ler. Porque a orientação que eu recebi do Espírito é que eu não deixasse ninguém ler antes de tudo se cumprir. Mas eu precisava imprimir, porque senão depois alguém ia falar que eu escrevi depois. E eu precisei escrever antes, imprimir, está guardado. E o Lucas prefaciou sem ler. E por incrível que pareça, parece que ele leu. Então eu acho que tem algum alinhamento com o Espírito aí. Eu queria ler, eu peguei aqui, Neto, na versão ACF, Paulo escrevendo a Timóteo, como seriam os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu não sei vocês, mas o meu velho homem se encaixa em muito dessas coisas aqui. E esse processo que eu tenho experimentado com Deus desde do meu batismo, foi em 2018, aqui nessa igreja. Comecei a frequentar aqui em 2017. E eu vim numa jornada. Começou com o Bezerra. Bezerra, sempre que você vem aqui eu estou falando alguma coisa. Vem mais vezes. Começou com o Bezerra, depois o Lucas assumiu lá a liderança daquele hippie. E ele fez eu parar de contar na 100ª semana. Então acho que a gente ficou bastante tempo estudando a Bíblia na minha casa, com um grupo grande. Eu me lembro, não vou esquecer nunca. Numa confraternização de final de ano desse grupo, o pastor Eros foi. E ele entrou e falou assim: Temer, você tem uma igreja aqui. Era bastante gente. Tinha umas 40 pessoas, eu acho. E daquele grupo, muita gente se batizou. E durante toda essa história, eu vi o André falar hoje cedo e me emocionei muito lá em casa, porque eu sei exatamente o que ele passou. E ele falou algo que é uma verdade muito grande. Não sei se é bem essa frase que ele usa, mas é a que eu uso. A gente não deve desperdiçar a nossa dor. Hoje eu entendo, muito embora quem me falava isso naquela época eu ficava muito bravo, que a doença do Riad, o que Jesus permitiu que ele passasse, tinha um propósito claro na minha vida. E eu acho muito difícil, bem improvável, que eu tivesse me inclinado para as coisas de Deus, não fosse a doença do Riad. Muito provavelmente, a minha família nem existiria hoje. Porque foi através desse deserto que Jesus permitiu eu passar, que eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Mas não foi uma virada de chave. Eu era um extremo pecador e virei um santinho. Não foi. Foi um processo, e ainda é um processo,
de abandono das minhas incoerências à medida que eu aprofundo na palavra de Deus. E quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais eu vejo o miserável homem que eu sou. E hoje, especificamente, é um dia para mim muito importante, porque faz parte do cumprimento dessas coisas que Deus já me mostrou. E especificamente hoje, quando o Flávio me ligou, falou, olha, conversei com o Lucas, e a gente queria que você falasse um pouco sobre o que vocês estão fazendo na praça às segundas-feiras. E eu não sei, Neto, se é o Neto que está lá? Não sei. Eu passei deixei um vídeo, dá para colocar? Hã? O vídeo que eu passei pro Flávio, não passou, né? Não passou. Eu queria mostrar um vídeo do nosso movimento lá, né? Acho que ele nem viu. Mas não tem problema, vou seguir aqui. Depois se você conseguir, você coloca aí. Esse ministério de rua que o Senhor colocou na minha mão, e juntamente com um grupo de irmãos amados, que a gente deu o nome de Segunda, tem muito a ver com o que o Flávio falou. Porque durante da minha conversão, do meu batismo para cá, eu vivi muito o evangelho do domingo. Mas o evangelho da segunda-feira já não era mais aquele do dia domingo. E o Senhor falando comigo, eu tinha um grupo de estudo bíblico na minha empresa, nós ficamos quase 2 anos estudando a Bíblia, um grupo de amigos, mais uns funcionários. E a gente chegou ao final desse estudo, e eu estava em casa, eu já testemunhei isso também, eu treino logo 6 horas da manhã. E nesses momentos, está todo mundo dormindo, a casa em silêncio, eu ponho o meu fone, ou eu estou ouvindo as minhas aulas de teologia, ou estou ouvindo a palavra de alguém, e invariavelmente o Espírito fala comigo. E eu estava refletindo com o meu grupo de estudo, o que a gente faria? A gente ia estudar a Bíblia de novo? E o Espírito falou comigo, Temer, eu quero que você pegue esse estudo e vá para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando lá e não têm acesso àquela sala. E foi muito real, foi muito palpável a instrução. E ele me deu mais 2. Não chame ninguém para participar do grupo, eu vou enviar as pessoas. E não se preocupe com os recursos, porque eu vou mandar todos eles. E eu levei essa instrução para esse grupo, não queria tomar uma decisão sozinho, porque eu podia dissolver o grupo e não dar em nada. E levei essa conversa na segunda-feira, a gente se reunia às segundas-feiras para estudar a Bíblia na empresa. E 100% das pessoas toparam. E o Senhor, a partir disso, tem feito maravilhas. E é uma coisa que eu sempre falo e é verdade. Nós estamos lá todas as segundas-feiras, às 18h30. É um culto ao ar livre praticamente. E a gente vai com a intenção de abençoar. Mas nós é que somos abençoados. Muitas vezes a reunião acaba e a gente não quer ir embora. Tamanha é a presença do Espírito e a gente naquela euforia do que o Senhor tem feito, apesar de nós. Mas eu relutei muito em obedecer a essa instrução. Primeiro porque eu fiquei com medo de ser algo da minha cabeça. Será que não era um desejo meu mesmo? E eu, erroneamente, na minha meninice, fui buscar uma confirmação de Deus. E eu já vejo o pastor Eros falando assim, burraldo. E aí eu comecei a buscar conferências e ministrações de 2, 3 dias, mergulhei nesse universo. E eu não sei se o Paulo e a Ana Bonafé estão aí, mas eles são testemunhas disso, estão lá no fundo. A gente foi numa conferência na igreja da cidade, e eu já tinha recebido a instrução de Deus em relação a isso, mas no meu coração eu ainda estava pedindo confirmação.
E era um evento, igreja cheia, quem conhece lá sabe, acho que tem 6.000 lugares sentados. E no final, no terceiro dia, e eu fui no meu coração: Senhor, confirma isso que o Senhor me falou, porque eu não sei. E no primeiro dia nada, no segundo dia nada, no terceiro dia nada. Pregações incríveis, preletores do Brasil inteiro. E aí no final, no ato final de encerramento, eu me levanto, vou lá na frente. Tinha umas 4 pessoas por metro quadrado em pé, multidão. E eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, me confirme isso que o Senhor pediu para eu fazer. E quando eu abro o olho, tem um pastor que pregou de manhã, a uns 10 metros de mim, faz assim, ó. E eu comecei a chorar. E aí ele vem no meio da multidão, para na minha frente, e eu falei, eu chorando muito, eu falei: eu acabei de pedir uma confirmação. Ele falou: eu sei, por isso eu vim. E falou exatamente tudo o que Deus já tinha me falado. E esse foi um empurrão que eu precisei para colocar isso em prática. Então eu liguei para o Lucas, falei: Lucas, eu precisava trocar uma ideia com você. Eu não sei se vocês sabem, mas quem me evangelizou foi o Lucas. Então se vocês olham para mim e acham que eu sou um homem de Deus meio torto, a culpa é dele. E aí, eu vim e conversei com ele, a gente ficou umas 3 horas conversando, foi muito bom. E eu dei o start nesse projeto. E aí eu queria ler Gálatas 5:17, que explica um pouco essa nossa incredulidade. Diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu acho que conseguiram colocar um vídeo aí, se puder mostrar. Tá? Consegue pôr aí, Neto? Esse lugar, irmãos, é um lugar onde as trevas reinavam. Mas como diz um pastor amigo meu, não existem lugares amaldiçoados, existem lugares que ainda não foram profetizados. E nós estamos lá como sal da terra e luz do mundo para dissipar as trevas. E Jesus, apesar de nós, tem feito. Só que a nossa carne, ela nos traz para esse lugar de incredulidade, para esse lugar de desobediência. Muita gente coloca a culpa no diabo. Ah, mas o diabo... Não, irmãos. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua. Vou repetir. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Eu não escutei ninguém falar misericórdia, mas é uma misericórdia forte. E o nosso papel como cristão, quem se diz cristão, que significa pequeno Cristo, é dar voz ao Espírito, é dar lugar ao Espírito, não à carne.
E é difícil. Eu, mais do que ninguém, sei como é difícil. O curso desse mundo nos leva para um lugar na direção contrária do que Deus quer. É ou não é assim? Pela nossa carne, não faremos nada daquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Somente pelo Espírito. Mas na sequência desse alerta de Paulo a Timóteo, lá no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônico e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Obra de quem, irmãos? De Deus. Só que ele precisa de braço. E a gente disponibilizar o nosso braço é um verdadeiro privilégio. É preciso a gente se apresentar para a obra de Deus. E eu, que estou fora desse lugar de incredulidade e sei a miséria humana que eu sou fora de Jesus, queria deixar essa reflexão para vocês. Quantas vezes o Espírito já falou com você para que você se aplique na obra, seja da forma como for, e você continua desobedecendo? Essa foi a minha jornada, né? E eu estou aqui falando de algo que eu estou vivendo. Não é de nenhuma teoria. Eu não sei se tem... Você passou as fotos também? Não? Não vai dar. Mas eu queria trazer um exemplo do Seu Luiz. O Seu Luiz foi um morador de rua, alcoólatra, ex-maître de hotel, que se tornou alcoólatra. A esposa expulsou de casa. E uma das nossas reuniões, nós chegamos lá no coreto, e ele estava deitado sobre um papelão, imundo, alcoolizado, e a gente montou as nossas cadeirinhas em volta lá, que é tudo que a gente tem: 20 banquinhos de plástico, uma caixinha de som e um violão. E eu sei que lá é a casa de muitos deles. Então eu fui até ele e falei: o senhor não precisa se incomodar, a gente vai montar em volta aqui, pode ficar aí dormindo. E ele ficou mesmo, nem virou de frente, ficou lá dormindo. Na outra semana, o Seu Luiz já, durante a nossa reunião, ele se sentou no papelão e ficou participando. Na terceira semana, ele já se dispôs a sentar no banquinho de plástico. E a gente começou a pregar e parece que ele foi tendo um entendimento, e a gente serviu café para ele. No final a gente serviu a marmita que a gente fornece lá. E na quarta semana ele veio até nós e falou: eu queria um tratamento. E a gente, através do pastor Pedrinho, fica em pé aí, por favor, que administra a clínica Nova Vida, ele arrumou a vaga pro Seu Luiz, e o Seu Luiz foi acolhido. E naquele dia o Seu Luiz, depois de muitas noites, tomou um banho quente, cortou as unhas e foi incluído na clínica.
Passado algumas semanas, o pastor Pedro achou a família do seu Luiz e promoveu um encontro onde o seu Luiz conheceu a neta pela primeira vez. E quando Deus me falou sobre os recursos, e eu queria trazer isso aqui, eu não fui atrás do pastor Pedro. Hoje nós temos 2 clínicas que nos cedem vagas para esse trabalho. A clínica Proada, que é administrada pelo pastor Levi, e já contei para os mais próximos, quero repetir aqui. Foi a primeira segunda-feira que alguém se ajoelhou lá no meu pé, abraçou minhas pernas e pediu tratamento. Falou, eu queria muito um tratamento, eu não aguento mais essa vida. E aí eu acalmei aquele homem e falei, olha, a gente não tem, mas eu estou andando em cima de uma palavra de que o Senhor vai prover todas as coisas. Então volta aqui semana que vem, que provavelmente a gente vai ter a solução para o seu problema. E na quarta-feira daquela semana eu fui cortar cabelo na barbearia de um amigo meu, o Bruno, na Jacques Félix. E quando eu entrei, ele falou, Temer, que bom que você está aqui, cara. Eu estou vendo o que você está fazendo no Instagram. A nossa igreja, ele era pastor da Poema e eu nunca soube disso. Eu frequento lá há 4 anos. E a gente tem uma clínica de reabilitação e eu queria te ceder umas vagas. E aí eu me sentei e comecei a chorar muito. É difícil falar. E ele... Essa é a reconciliação. Ele conheceu a netinha nesse dia. E aí ele falou, cara, o que aconteceu? O que você está chorando? Eu falei, é cumprimento de promessa, irmão. Aquela primeira foto foi a maneira como a gente encontrou ele. E nas 2 de baixo ele sendo acolhido. E sabe o que é mais desgastante para nós, irmãos? Semana passada o pastor Luiz desistiu, o seu Luiz desistiu do tratamento. E eu me lembro quando eu conversei com o pastor Ero sobre isso, e ele falou assim, a palavra para você é perseverança, não é? E quando o pastor Pedro me deu notícia que ele tinha desistido do tratamento, voltou para o coreto. Na hora o Espírito falou comigo, se a taxa de sucesso é 15%, aumenta o seu trabalho. Não se preocupa com o resultado. Se preocupe em fazer aquilo que eu mandei você fazer. E essa jornada, irmãos, não é uma jornada fácil. É uma jornada que demanda tempo. O nosso trabalho que era de segunda, agora também já é de sexta. Então são 2 dias da semana que a gente se dedica. Na segunda-feira tem esse trabalho na praça e nas sextas-feiras a gente vai nas casas de recuperação, em ambas, deixar a palavra de Deus para os nossos irmãos que estão lá. Mas a miséria humana é tão grande que a gente entende o tamanho que é esse trabalho e o valor que esse trabalho tem para Deus. Porque quando a Bíblia fala que Jesus veio e morreu por todos, não é por todos, vírgula, menos moradores de rua. Não. É por todos. E o nosso papel como cristãos é ir lá e manifestar o reino de Deus para aquelas pessoas. E é isso que o Senhor Jesus tem feito e tem forjado em nós. E essa passagem, especialmente aqui do versículo 14, que diz, tu, porém, é uma frase que não sai da minha cabeça. 2 palavras o tempo inteiro, quando acontece qualquer coisa e eu quero agir conforme a minha carne. Tu, porém, não. Tu, porém, não. E eu queria finalizar, acho que meu tempo já deu ali, orando por vocês. E eu sei que é um gesto difícil, mas se através do que a Bíblia trouxe, das minhas palavras, o Espírito mexeu com você, fique em pé no seu lugar, para que você consiga entender que o curso desse mundo é mas tu, porém,
tem que ter outro curso. Abrir mão do seu conforto, dos seus recursos, do seu tempo, para o outro. Porque como eu tenho aprendido, esse manancial do Evangelho que um dia chegou em mim, ele não pode ficar represado em mim. Ele é um fluxo contínuo que tem que chegar no meu irmão. E se hoje eles são ignorantes, um dia nós também fomos. Então não existe nenhuma diferença de nós para eles. Eu queria, só para finalizar, chamar meus irmãos de segunda que estão aí, que vieram escutar. Cheguem aqui na frente, para a gente orar junto. E se você entende que... Chega aqui o Anderson, acho que o Anderson está aí, o Jonathan, a Dani, Fia, Pastor Pedro, Walter. Fiquem aqui, gente, ó. Fica com vergonha, não. Tem alguém que acha que precisa encontrar esse lugar do tu, porém? Fique em pé que eu quero orar com você. Boa. Glória a Deus. Para isso que nós fomos chamados. Como bem disse o André de manhã, o benefício do Evangelho não é para parar em nós, não. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu quero te pedir que, se eu falei algo fora do contexto, que o Senhor apague do coração dos irmãos. Mas a sua palavra, que é viva e eficaz, penetre, Senhor, no coração desses irmãos que ficarem em pé. Que eles entendam que o Senhor pode fazer com qualquer um, mas que o Senhor dá o privilégio, dá a chance para que a gente se engaje na obra que é sua. E que o Senhor manifeste a sua glória, o seu reino, por onde a gente vá. Que a gente aprenda, Senhor, assim como eu tenho aprendido, a não viver uma igreja de domingo somente, mas viver a igreja de segunda-feira. Que o Senhor seja manifestado através de nós, onde os nossos pés pisarem, onde as nossas mãos abençoarem, aonde a nossa voz chegue através da sua palavra, para semear no coração dessas pessoas que estão perdidas, para que o Senhor faça um milagre da verdadeira conversão nesses corações, especialmente desses irmãos que ficaram em pé, meu Pai. Ô Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque, embora o Senhor não precise, o Senhor tem feito exatamente como o Senhor me disse. Ô Senhor, muito obrigado, Jesus. Ô Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.